Ourinhos Cast, o podcast do Poder Legislativo. Eu sou Fernanda Coraza e trago aqui para você informação, notícias e transparência sobre assuntos que impactam o dia a dia da nossa cidade. E hoje, com muita alegria, estamos recebendo aqui pela primeira vez no Ourinhos Cast a nutricionista Luciana Luide. Luciana, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você. Luciana, você que é, além de nutricionista, também é professora do ensino médio, ensino técnico e ensino superior. E hoje nós queremos aqui, na verdade, saber muito sobre alimentação infantil. A gente sabe que é um tema que você lida, até mesmo no seu dia a dia como mãe, que você é mãe de uma criança ainda pequena, vamos dizer assim. Então a gente vai conversar bastante sobre isso. Eu tenho certeza que é um tema que muitas mães e pais precisam saber, precisam de informação de qualidade, a gente vai ter aqui com você hoje. Ok. Então vamos começar. Conta pra gente, qual que é o impacto da alimentação nos primeiros anos de vida da criança? Na verdade, assim, a alimentação, ela vai ter um impacto para a nossa vida toda, né? Então, se a gente tem uma boa alimentação nos primeiros anos, isso ajuda na formação dos hábitos nos anos futuros e também da nossa saúde, né? Então, a questão, por exemplo, de doenças futuras que podem surgir, elas podem estar relacionadas a erros alimentares que são formados ou que são cometidos desde a nossa infância. Então, é super importante. Também em relação à parte comportamental. Por exemplo, atualmente, a gente lida com diversas questões neurodiversas, eu poderia dizer, por exemplo, crianças com TDAH, crianças autistas, e recentemente alguns estudos mostraram que algumas crianças que inicialmente tinham sugestões de diagnóstico de TDAH, por exemplo, quando eles pegaram essas crianças, um grupo de crianças, e foram observar os erros alimentares delas, observaram que elas tinham um consumo exacerbado de ultraprocessados. Quando reduziram os ultraprocessados e trouxeram para uma alimentação mais feita com comida de verdade, né, perceberam que cerca de 60% dessas crianças que aparentemente tinham TDAH, na verdade estavam tendo um comportamento hiperativo e de dificuldade de atenção, por exemplo, por causa dos erros alimentares. E, na verdade, elas não tinham TDAH. Né? Então, assim, é extremamente importante, tanto para a criança de hoje, quanto para essa pessoa no futuro. Né? Então, acho incrível a gente pensar sobre isso. E, Luciana, existe uma idade certa para começar a educar o paladar da criança ou é desde sempre? O paladar da criança, ele começa a ser formado desde a vida intrauterina. Então, desde que a mãe faz as escolhas no momento da gestação, ela já está formando o paladar daquela criança. Então, isso é importante sempre, em todo momento. Certo. E, assim, existe um erro, o maior erro, assim, que os adultos cometem quando o assunto é alimentação? Você acredita que falta informação? Eu acredito que falta informação. Acredito que tem muita desinformação, que é informação que não é correta, trazida por fontes, né, que não são confiáveis. Então, a gente tem muito blogueiro hoje, muito influencer, e que nem sempre trazem informações que são pautadas na ciência, né? E eu acho que essa desinformação, essa falta de conhecimento atrapalha muito, porque, ao meu ver, eu não acredito que uma mãe, que um pai faria uma escolha pensando assim, eu tô fazendo isso consciente, que isso faz mal pro meu filho e mesmo assim tô escolhendo. Então, eu acredito que as escolhas, elas são feitas baseadas na falta de informação ou na desinformação. E, Luciana, um grande momento, assim, logo após o nascimento da criança, é a chamada introdução alimentar. É um momento que causa bastante dúvida, aflição para as famílias ali, porque a criança vem se alimentando somente de leite e, de repente, começa essa introdução. Essa introdução alimentar, ela influencia na aceitação de alimentos saudáveis? No posterior, eu digo, de comer frutas, legumes, no futuro dessa criança? Com certeza. Aí, assim, queria falar com você algumas questões que eu acho importante a gente comentar para quem estiver nos ouvindo, né? Então, inicialmente, vamos pensar no momento ideal para a gente fazer essa introdução alimentar, né? Porque existe uma expectativa da família. A família quer começar a introdução.
E às vezes, por essa expectativa, começa precocemente. A criança ainda não está preparada. Exatamente, isso pode trazer problemas para a criança. Assim como a introdução tardia também pode ocasionar problemas. Então, qual é o momento ideal da gente iniciar a introdução de alimentos? O momento ideal é quando a criança tem cerca de 6 meses. Eu falo cerca de porque não tem que ser no dia exato que a criança completa 6 meses. O mais importante, ela está próxima desse momento, de 6 meses, pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas o mais importante é a gente observar os sinais de prontidão dessa criança, que é que a criança está pronta, está apta para receber os alimentos. Quais são os sinais de prontidão? Então, a criança já consegue sustentar sua cabecinha, né? Então, ela já está com o pescoço mais firminho. Ela consegue ficar sentada. Lógico que você não espera que uma criança de 6 meses vai ficar sentada, né, por longo período de tempo, mas ela já tem a força, né, no tronco dela para ela conseguir ficar sentadinha, mesmo que por alguns segundos. Ela tem um reflexo de protusão da língua, que é ficar colocando a linguinha para fora. Esse reflexo começa a reduzir. Então, esses são sinais de prontidão. Quando a criança apresenta esses sinais e ela tem cerca de 6 meses, é o momento ideal da gente iniciar. E é lógico que, assim, se eu faço uma alimentação monótona para essa criança, ou o maior erro que as famílias cometem é o misturar tudo. Então, você faz aquela, como se fosse uma sopa. Um sopão, né? Mistura uma papa. Tudo. Exato. E aí, o que acontece? A criança, ela não consegue sentir o sabor de cada alimento. Ela sente aquele tudo misturado. E aí, você não forma adequadamente o paladar da criança. Então, o ideal é a gente não ter monotonia, a gente variar os alimentos e, de preferência, que esses alimentos sejam servidos separadamente e não tudo misturadão como se fosse um sopão. Outra coisa muito importante da gente observar é a consistência dessa alimentação. Precisa ir evoluindo essa consistência. Exatamente, precisa evoluir para você incentivar o hábito da mastigação, porque senão essa criança no futuro pode ser aquela criança que tem preguiça de mastigar, ela só quer leite porque ela não quer ficar mastigando, é muito mais fácil ela só engolir, né? E também a questão, por exemplo, dos nutrientes que aquele alimento vai estar trazendo, né? Porque a gente tem que evoluir também a consistência e evoluir, cada vez mais a criança recebe alimento e a gente vai reduzindo a quantidade de leite ofertada, porque vai migrando a alimentação dela de uma alimentação que é baseada em leite para uma alimentação que vai ser baseada em outros alimentos. E o leite vai ser um complemento e não mais a principal fonte de alimento. É um processo, né, Luciana? Exatamente. É um processo que precisa de paciência, mas de bastante atenção também, né? Porque tem muitas famílias que, por exemplo, têm medo de engasgos, né? Por isso que os sinais de prontidão são importantes também, nessa parte fisiológica da criança, né? Isso. E aí, assim, nós temos abordagens diferentes de introdução de alimentos. Nós temos a abordagem tradicional, que é a papinha que você começa peneirando. Não é correto peneirar. Né? Então, você pode amassar com o garfo é o ideal. Por que amassar com o garfo e não peneirar? Porque quando você amassa com o garfo, fica micro pedacinhos que já começa a estimular a mastigação, mesmo para a criança ainda sem dentição. Agora, quando você peneira ou quando você liquidifica, por exemplo, você não deixa isso. E aí não estimula, né? Então, o ideal é a gente começar amassando com o garfo, depois bem cozidinho, picado em pedacinhos menores e vai evoluindo. Isso na abordagem tradicional. Nós temos também a abordagem BLW, que é quando é alimentação guiada pela própria criança. E aí a própria criança, por exemplo, ao invés de eu dar amassadinho, eu vou dar o brócolis em florzinha cozidinho. E a criança pega com a mão e ela come sozinha. Né? Então, o BLW é isso, é guiado pela própria criança. E nós temos a abordagem participativa, que é um mix de ambas as abordagens, da tradicional e da BLW. A família ela pode escolher aquilo que é mais confortável para ela. Não tem o certo ou errado. Então, ela pode escolher aquilo que é mais confortável para ela. E se tiver dúvidas, é importante procurar um profissional nutricionista para estar orientando. Né? E aí, sobre o engasgo, existe um reflexo, que é um reflexo normal da criança, que chama reflexo de Gag, que parece um engasgo, mas na verdade é um reflexo de proteção da criança, né? Agora, se feita de maneira adequada a alimentação, o risco de engasgo é muito pequeno, né? Então, o risco é quando não é feito de maneira correta.
Certo. E sobre a questão, assim, muitos pais se preocupam, meu filho não come bem, será que ele precisa de um suplemento? Isso é mito ou é verdade? Como levar essa decisão? Procura um profissional, o que eu faço? Essa dúvida que paira sobre a cabeça dos pais que olham para aquela criança e acham que ela não come bem. Aqui eu acho que a gente vai chegar num momento que é um pouco tenso, ao meu ver, porque assim, existe a questão de expectativa e realidade. A realidade é que a criança ela tem uma necessidade muito diferente da expectativa do adulto. Então, por exemplo, o que é o comer bem? Então, vamos começar por aí. Então, às vezes a mãe, ela coloca, por exemplo, num pratinho, num bolzinho, uma quantidade de comida, e na cabeça dela, o comer bem é se o filho dela raspar tudo aquilo, né? Raspar o pratinho, por exemplo. Porém, não necessariamente a necessidade daquela criança é isso, porque qual o tamanho do estômago dessa criança? Qual a necessidade dessa criança? Quanto tempo essa criança tem? Ela está aprendendo a comer, né? Então, isso é uma coisa que vai evoluir gradualmente e a gente tem que, muitas vezes, lidar mais com a expectativa da família do que com a criança que não come bem, propriamente dito, né? Então, assim, como que a gente faz para avaliar se a criança está comendo bem ou não? Como profissional, quando a mãe chega e fala, meu filho não come bem, o que é a primeira coisa que eu observar? Peso e estatura da criança. Então, a criança está com o peso adequado para a idade, ela está crescendo adequadamente. Então, se ela está com peso e estatura adequado para a idade, na verdade, o comprimento quando é pequenininho, né, que a gente não vê a estatura ainda em pé, a gente vê deitadinho. Então, quando ela está se desenvolvendo de forma adequada, o que ela está ingerindo está sendo suficiente, ou seja, está adequado. Só que, às vezes, isso não está adequado para a expectativa da família. E aí, muitas vezes, a gente tem que trabalhar mais com a expectativa dessa família. Olha, calma, porque o que a criança está comendo está sendo suficiente. Porém, em algumas vezes, sim, é necessário a gente adequar a quantidade que a criança come se a gente percebe que isso está impactando no ganho de peso e no crescimento da criança, tá? E aí, pode ser necessário suplemento, mas, assim, é mais difícil. Normalmente, a gente lidando com os próprios alimentos, com a própria mudando a rotina alimentar e instruindo a família, é possível, tá? E, Luciana, a gente vai entrar num tema agora que é a lancheira. Lancheira das crianças. Estamos agora num período de férias. Daqui a pouco as aulas já voltam. E você, como profissional e como mãe, eu gostaria até de convidar todos que estão nos assistindo a seguirem o Instagram da Luciana. O Instagram da Luciana é maravilhoso nessa questão de lancheiras infantis. Todo dia ela posta a lancheira que ela faz pro filho dela. É lu.luigi, o Instagram. A gente vai pedir para colocar aqui para vocês seguirem. Eu queria saber de você, primeiro, como começou essa questão do seu Instagram mesmo, de você querer colocar para as pessoas, né, aquilo que você está fazendo pro seu filho dentro de casa, porque é muito interessante, muito organizado, visualmente bonito de ver e super informativo. Na verdade, começou quando meu filho entrou na escolinha, na educação infantil, até o prézinho, né? Ele recebia o lanche da própria escola. Quando ele foi para o primeiro ano, que eu comecei a ter que fazer as lancheiras para ele. E isso para mim foi uma grande alegria, porque eu amo fazer as lancheiras dele. Amo, sabe? Inclusive, quando sai de férias, eu sinto falta, né? Só que eu percebi que para as outras mães, que aquilo era algo ruim, que era penoso para as mães, pesado, difícil. E muitas mães que são minhas amigas, a gente tem o grupo das mães, né, da salinha dele, e muitas mães que eram minhas amigas falavam, Lu, dá dica, que a gente pode pôr. Aí no começo eu mandava no próprio grupo que a gente tinha no WhatsApp. Certo. Então eu mandava, olha, lancheira do Good hoje, olha a dica, tal. E aí eu percebi que outras mães acabavam tendo interesse, outras pessoas me perguntando. E aí teve uma amiga minha que sugeriu, por que você não posta? E aí eu comecei a postar. Tem vários alunos meus, principalmente do ensino médio, que falam, professora, eu queria tanto uma lancheira, né? Eu tive uma vez uma aluna que levou uma banana, ela falou, olha, eu trouxe para você pintar para mim igual você desenha do Gu, eu quero uma Minion na minha banana também.
né? E então, assim, eu comecei a perceber que isso começou a incentivar as pessoas, né? E aí outras pessoas a me procurar, a perguntar. Eu gosto muito de ajudar. Então, assim, o intuito era orientar, ajudar outras mães também. E, Luciana, nesse seu objetivo, essa sua ajuda, esse seu apoio para as outras mães, né? Você começou a postar que nem você estava contando, seus alunos começaram a se encantar, o público também, na verdade. Mas eu queria saber de você, como é montar uma lancheira realmente saudável? A gente vê que todo dia ali você coloca o seu cuidado, você coloca diferentes tipos de alimento, mas como que uma mãe, por exemplo, que está assistindo aqui o nosso programa, ela pode pensar em montar uma lancheira saudável? Eu acho que o principal segredo é a gente pensar na qualidade daquilo que a gente está colocando para o nosso filho, tá? Então, assim, tem muita mãe que fala pra mim, olha, é difícil, né? Eu não tenho tempo, eu preciso de alguma coisa prática. E essa é a minha realidade também. Eu trabalho em 2 lugares diferentes. Minha carga horária de trabalho também é bastante pesada, né? Então, também sou mãe, sou esposa, sou professora. Então, eu entendo essa situação de outras mães, de outras famílias. E, na verdade, o que eu tento passar é isso, que a gente pode fazer algo que seja saudável e que, ao mesmo tempo, que seja prático. Por exemplo, vou falar alguns erros que eu vejo que as pessoas cometem e algumas possíveis soluções. Então, pensando num erro. Vou colocar bolinho Ana Maria. Estou citando uma marca aqui, mas a gente tem várias marcas, né? Então, esses bolinhos, por exemplo, tem da Panko, tem de diversas bolinho marcas. Bolinho que compra no supermercado, né? Isso, bolinho industrializado, né? Então, nós temos esses bolinhos que as mães compram pronto. Mas por que utiliza esse tipo de bolinho? Porque eu compro pronto, é fácil. Joia, o que eu faço? Eu não utilizo coisas industrializadas, né? Ultraprocessados, na verdade. Os processados, às vezes, eu acabo utilizando. Mas os ultraprocessados eu tento evitar ao máximo. Ultraprocessado, dá exemplos pra gente, que a gente estava falando do bolinho, qual mais, assim, isso, que é ultraprocessados, assim, qual que é a diferença de processado e ultraprocessado? O processado é quando a gente tem o alimento adicionado de ingrediente culinário. O que é o ingrediente culinário? O ingrediente culinário pode ser açúcar, gordura e sal. Então, eu posso ter um ou mais de um desses itens. Então, por exemplo, vamos pensar uma batata, dessas batatas chips, por exemplo. Certo. Tá? Então, você tem lá no pacote escrito batata, gordura de palma e sal, por exemplo. Então eu tenho alimento, que é a batata, uma gordura, que é o óleo de palma, por exemplo, e sal, que são 2 ingredientes culinários. Então, alimento processado. Certo. Agora, por exemplo, o ultraprocessado é quando, além do alimento, dos ingredientes culinários, você tem uma lista enorme de outras coisas. Então, aí entra os aditivos. Então, vai entrar, por exemplo, cada aditivo tem suas funções. Então, pode ser que tenha corantes, né, que vão ter a função, por exemplo, de trazer ou realçar a cor do alimento, edulcorantes, que vão trazer a função de adoçar o alimento, nós temos conservantes, que vão trazer a função de conservar o alimento. Então, tem diversos aditivos que podem estar ali no alimento que fazem parte dos ultraprocessados, tá? Então, quando a lista é enorme, na hora que você olha a embalagem, tem um monte de coisa escrita, ultraprocessado. Corre. Possivelmente, né? Então, quando você vê, lá, normalmente os aditivos vêm a função deles, na sequência o nome do aditivo. Então, vem lá, conservante, tal, edulcorante, tal. Apesar de que nós temos algumas linhas de alimentos que estão utilizando conservantes naturais. Por exemplo, conservante, extrato de acerola, né? Conservante, ácido ascórbico, que é vitamina C, né, tocoferol, que é vitamina E. Então, tem alguns que vão seguir uma linha mais natural, mas a grande maioria vai ser aditivo sintético. Esses bolinhos industrializados, por exemplo, nós podemos trocar por bolinho feito em casa. No meu caso, eu gosto de fazer. Então, como eu gosto de fazer, porque eu gosto de cozinhar, isso também é uma coisa individual e tá tudo bem se a mãe não gosta. Ela não tem que se culpar por isso, né? Então, no meu caso, eu gosto de fazer. O que eu faço? Quando eu vou fazer uma receita de bolo em casa, um bolo qualquer, por exemplo, vou fazer um bolo de iogurte, né? Eu pego, ao invés de fazer na assadeira normal de bolo, eu faço na assadeira de pudim, que é uma assadeira um pouquinho menor. E o resto da massa, eu distribuo em forminhas de cupcake.
E aí eu faço em forminha de cupcake, por exemplo, meia dúzia de bolinhos, e ficou pronto. Eu só deixo ali, né, um pouquinho em cima do forno para não estar tão quente, coloco dentro de um saquinho, identifico, por exemplo, bolo de iogurte, julho de 2025, e coloco no congelador. Então, para mim, a mesma praticidade que eu teria de abrir um armário e pegar um bolinho pronto é a que eu tenho de abrir o meu congelador e pegar um bolinho feito por mim. Então, para mim, a praticidade é a mesma. Aí, eu faço bolinho todo dia? Claro que não. Eu faço todo final de semana? Também não. Então, sempre que eu posso, eu faço. E aí, por exemplo, hoje eu fiz o de iogurte, guardei lá meia dúzia. Passou 20 dias, eu fiz um de, sei lá, de laranja, por exemplo, guardei mais meia dúzia, né? E aí eu tenho vários bolinhos de sabores diferentes no meu congelador que eu posso pegar quando eu quero. Como meu filho estuda de manhã na escola, o que eu faço? Eu chego no meu trabalho 11h30 da noite, né? Porque eu dou aula no período noturno. Eu chego 11h30 da noite, tiro o bolinho e já coloco na lancheira dele. Quando a gente acorda no dia seguinte, ele está descongelado, fresquinho, como se eu tivesse acabado de fazer e colocado na lancheirinha dele. A mãe, por exemplo, que a criança estuda à tarde, ela pode tirar de manhã e colocar já ali na lancheirinha da criança que vai para o período da tarde. Um exemplo do bolinho. Eu sempre tenho fruta em casa, e aí eu tento variar. São 5 dias da semana, então eu tento mandar 5 frutas diferentes. Também pela questão de não cair na rotina. Por quê? Se a criança ela come só maçã e banana, maçã e banana, maçã e banana, não adianta eu querer que daqui a um tempo ela aceite outras frutas, porque a criança ela precisa ser lembrada daquele sabor, daquele alimento, daquele paladar, porque senão ela acaba recusando isso no futuro. Então é importante a gente tentar. Eu escuto muita mãe falando assim, mas meu filho não come fruta, então eu não mando para não desperdiçar. Eu entendo a questão do desperdício. E o que eu iria sugerir para essa mãe é mandar pouco, né, para desperdiçar menos. Mas assim, se meu filho não come fruta e por causa disso eu deixo de oferecer, ele não vai nunca começar a comer, né? Então, meu filho não come fruta. Ok, mas eu vou continuar oferecendo. Filho, vamos comigo no sacolão? Eu tenho o hábito de levar o meu filho comigo para comprar, né? E aí eu falo, o que você quer de fruta? Então, mãe, eu quero morango. Né? Às vezes ele fala, eu quero amora. Eu quero... Né? Então, qualquer fruta que ele me fala, melancia, e eu tento comprar aquilo que ele está me falando. Todos os dias ele come a fruta que eu mando na lancheira? Não. Mas todos os dias eu falo, filho, olha, por que você não comeu a fruta hoje? Né? A fruta é importante, porque tem vitaminas, tem minerais. Olha, agora chegou um período que as pessoas estão ficando mais gripadinho. Vamos pegar uma fruta com vitamina C, que ajuda a te proteger. Então, eu tento trazendo para ele, de uma forma simples, a informação da importância daquilo, né? Hoje, meu filho já tem 9 anos, ele consegue entender um pouquinho, mas ele é perfeito? Claro que não, nem eu sou, nem ninguém é. Mas a gente tem que compreender e ir trazendo aquilo para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, né? Então, acho que isso que é o segredo, é você tentar simplificar para facilitar o teu dia a dia. E aí você colocou, por exemplo, da questão deu o exemplo de um bolinho, de uma fruta. Existe mais, assim, outros produtos ali que seria legal para uma lancheira ideal? Quando você vai montar a lancheira do seu filho, o que você pensa que tem que ter ali? Nós temos alguns alimentos que deveriam compor a lancheira da criança. Nós temos que escolher alguma fonte alimentar que vai trazer energia para a criança, que no caso é um alimento que é rico em carboidrato, que vai ser a fonte energética. Aí, dentro disso, a gente pode trazer, por exemplo, um bolinho, um pãozinho, né? Então, alguma coisa assim que a criança gosta, um biscoito de polvilho, né? Que a criança gosta, por exemplo. Biscoito de polvilho é outra coisa que a gente pode ter em casa no armário, que é simples, é só eu ir lá e pegar um pouquinho e colocar. Certo. Né? Então, melhor do que uma bolacha recheada. Exato, né? Aí nós temos que trazer um alimento que tem proteína, porque a proteína vai trazer saciedade para a criança e ajuda na construção de músculos, na reparação de tecidos, por exemplo, formação de unhas, cabelo, né? Então, a gente vai trazer também um alimento que tem proteína. Aí aqui a gente pode trazer, por exemplo,
alguma coisa que tem carne, por exemplo. Eu vou trazer frango, ou vou trazer carne moída, ou eu posso trazer leite, derivado de leite, então um queijo, um iogurte. Eles consideram também as oleaginosas, então eu posso trazer castanha, amendoim, que também tem um aporte proteico legal, né, e gorduras boas. E um alimento regulador. O que é o regulador? Dentro do regulador entra legumes, frutas e verduras, que é um alimento que vai trazer vitaminas e minerais e fibras, tá? Então, isso quer dizer que tem que ter 3 alimentos na lancheira da minha criança? Não, eu tenho que ter esses 3 itens. Então, eu vou dar alguns exemplos. Então, um carboidrato. Eu posso trazer, por exemplo, um bolinho. Uma proteína. Eu posso trazer, por exemplo, queijo em cubinho e um regulador. Eu posso trazer, por exemplo, laranja cortadinha, tá? Mas e outro exemplo? Eu posso trazer, por exemplo, uma torta onde eu tenho tudo. Nessa torta, eu coloquei, por exemplo, uma farinha, que é o carboidrato, para fazer a massa, que pode ser farinha de trigo ou pode ser outra farinha qualquer da sua preferência, um farináceo qualquer. Eu posso ter, por exemplo, de recheio um frango desfiadinho que tenha proteína, e eu posso ter, por exemplo, tomate, cenoura raladinha, que está trazendo um regulador. Então, eu tenho tudo dentro de um único alimento. Então, não tem que ser necessariamente 3 alimentos, né? Então, eu posso ter 3 ou eu posso ter um que traz tudo. E o importante é você compor com esses itens a lancheira da criança. E ir variando, né? Isso. E aquele seu cuidado, né, que a gente até comentou aqui, que você, né, desenha na banana, coloca também ali, assim, um palitinho mais lúdico. Isso para a criança ajuda na alimentação? Com certeza. Eu acho que ajuda bastante. Então, quando o Gu era menor, eu comprei vários itens, né? Então, por exemplo, olhinhos, palitinho em forma de bichinho, tem uns palitinhos em forma de dinossauro. De animaizinhos, né? Exato, de várias coisas lúdicas, assim, de acordo com o interesse dele. Cortadores, então eu tenho vários cortadores em formatos diferentes, né? Então, desde retangular, círculo, né? Formatos, assim, geométricos, como, por exemplo, formato de dinossauro, de pinheirinho de Natal. Então, você vai cortando ali diversos. o alimento. E aí, conforme ele foi crescendo, eu também tive que ir evoluindo nessa parte, né? Então, por exemplo, hoje eu uso aqueles palitinhos de bambu, que são bonitinhos, que a gente encontra normalmente em buffets, né? Quando serve finger foods. Então, mas eu tento sempre trazer alguma coisa. Ao invés de usar o bichinho, eu uso, por exemplo, uma bola de vôlei, no palitinho no formato de bola de vôlei. Ele já vai para o mundo já vou evoluindo que ele está, né? a idade dele, né? Mas traz, com certeza, essa questão lúdica, na minha opinião, ajuda muito. Tanto é que, às vezes, eu pergunto pro meu filho, eu falo, filho, você quer que a mamãe continue mandando? Você acha que já tá ficando infantil demais? Ele fala, não, mãe, eu adoro, meus amigos adoram. Isso que eu ia falar, os amigos gostam da lancheira dele. Ele fala que na hora que ele vai abrir a lancheira dele, os amigos vêm ver a lancheira dele. Então, virou uma atração. Virou. E ele falou, mãe, todo mundo vem ver, e eles querem também, algumas mães já me mandaram mensagem, onde que você compra isso, ou como que você faz aquilo. Então, eu percebo que realmente desperta o interesse em outras crianças, e né? Incentiva a comer melhor, né? Com certeza. Porque ali, também na lancheira, ainda sobre a lancheira, muitas... até no dia a dia, assim, muitas vezes as famílias mandam aquele suco de caixinha, a bolacha, o bolinho comprado no mercado. Você já até falou sobre algumas alternativas, mas e a questão da cantina nas escolas? A cantina nas escolas, a gente percebe que não existe, assim, até mesmo uma regulamentação a respeito disso. A cantina atrapalha a alimentação da criança? A cantina pode atrapalhar, sim. Né? Então, é lógico que é importante a gente ter um cuidado com aquilo que a cantina serve ou não para as crianças, né? E isso eu acho muito importante a gente ter um olhar cuidadoso, e a escola ter um olhar cuidadoso em relação a isso, ao que é permitido ou não, né, que seja comercializado para as crianças na cantina dentro da escola. Como mãe, eu acho que, assim, a gente não pode viver num radicalismo. Eu sou contra
esse radicalismo, sabe? Isso de falar que o que é saudável é ruim e que é proibido. Então, como que eu lido isso em casa? De segunda a quinta, eu faço a lancheira do Gu. E na sexta, é liberado ele pegar lanche na cantina. Então, toda sexta, na verdade, pelo que eu observo da sala dele, grande parte das crianças, na sexta-feira, pegam lanche na cantina. Então, é um dia que a sala toda vai junto, e é um momento divertido para eles, e eles escolhem e tal. E tem dia que ele pega alguma coisa, né? Ele vai pegar, por exemplo, um doce, pega um suco industrializado, mas é um dia que tá tudo bem, né? Então, o importante é isso não ser o dia a dia dele. A rotina, isso não é a rotina dele. Um dia ou outro, ele tá lá com os amigos, eu também não posso proibir ele disso, né? Faz parte. E o comer é socializar também, exato, né? Exato. Então faz parte. Também não vou privar ele de estar vendo todos os amiguinhos, né, comendo aquele dia e ele não. Né? Então não tem esse radicalismo assim, né? Então, eu acho legal isso. Eu até incentivo. Porém, é limitado. É um dia da semana que ele pode fazer essa opção de lanchar na cantina. E, Luciana, se uma família chega para você e fala assim, meu filho não come nada saudável, esse panorama tem jeito de ser mudado? Tem, com certeza, mas eu vou te falar que começa com os pais. Inclusive tem um post que eu fiz no Instagram falando sobre isso, tem um desenho que eu gosto bastante, que tem uma mãe comendo fruta e o filho comendo fruta do lado. E a outra mãe comendo um sanduíche, por exemplo, um cheeseburger, e a criança comendo um cheeseburger do lado. E aí a mãe que tá comendo cheeseburger vira pra outra e fala, como você faz o seu filho comer fruta? Né? Então, assim, a gente dá o exemplo. Então, como que eu faço meu filho comer saudável? Comendo saudável também. Né? Então, a gente tem que dar o exemplo, ser o exemplo para os nossos filhos. Então, isso é muito importante, né? Então, é lógico, se eu como só fritura, se eu como muita gordura, se eu como muito lanche, se eu como muito esse tipo de coisa, meu filho, consequentemente, vai fazer isso também. Por isso que a gente vê que dados estatísticos mostram que famílias que têm pai ou mãe ou ambos obeso, estatisticamente, a possibilidade de ter um filho obeso também é muito maior. Por quê? Porque aquele ambiente é um ambiente obesogênico, onde o tipo de alimento que é servido, o tipo de escolha alimentar que é feita, ela vai conduzir para aquele cenário, né? Então, é super importante isso, a gente começar mostrando para os pais. E assim, ao meu ver, o principal problema nas escolas não é a cantina, mas muitas vezes a lancheira. Os pais mandam nas lancheiras dos filhos. Então, assim, como eu sou nutricionista, a gente acaba conversando bastante sobre isso com outros nutricionistas que trabalham em escola. E, por exemplo, tem famílias que mandam na lancheira do filho, por exemplo, o lanche do McDonald's, né? Manda, por exemplo, Coca-Cola na garrafinha de suco, né? Manda barra de chocolate, né? Bolacha recheada. Então, não estou falando que é proibido comer esse tipo de item, mas tem crianças que vivem disso diariamente. Rotina, né? Então, como eu falei, sem problema nenhum a tua criança comer isso eventualmente. O problema é que isso não pode ser o dia a dia. Né? De acordo com uma pesquisa realizada pelo ENANI, que é uma pesquisa nacional que nós temos, a última, esse dado que eu vou te falar, na verdade, é da pesquisa de 2019. 1 a cada 3 itens consumidos por crianças até 5 anos é um alimento ultraprocessado. E isso não só vai ter, como já está tendo um impacto grande na saúde das nossas crianças. Né? Então, hoje a gente vê muita criança com hipertensão, criança diabética, criança com problema relacionado, por exemplo, a dislipidemias. Né? Então, a gente está vendo muito problema de saúde afetando as crianças e muitas vezes ocasionado por erros alimentares que, infelizmente, estão sendo feitos. Fora essa questão que você comentou no começo aqui do nosso bate-papo, sobre o excesso de açúcar, de alimentos ultraprocessados, que pode até levar a um diagnóstico, né, errôneo da criança, Sim. né? Sim, porque pode afetar o comportamento daquela criança. Né? Então, esses alimentos que têm muito açúcar, que têm muito corante, eles podem afetar a parte comportamental da criança.
E isso impacta na socialização, impacta no aprendizado, pensando aí, né, que a gente está falando de lancheira, a questão escolar. Então, como que você quer mandar um lanche cheio de açúcar e gordura ruim para o seu filho e que depois, quando ele volte para a sala de aula, ele consiga ficar sentado e atento ao que o professor está explicando? Ele vai estar agitadíssimo, ele vai estar, né, ele quer levantar, ele quer pular. Então, é importante o pai e a mãe ter consciência disso também, que aquela alimentação ela tem que ser condizente com aquele momento, que é um momento de aprendizado, né? E assim, você até comentou que você leva seu filho para escolher as frutas, ele ter, né, essa opinião ali junto, envolver a criança no dia a dia alimentar da família. Isso também reflete em bons hábitos, né? Se aquela família tiver ali com esse intuito mesmo de mudar a alimentação. Sim, com certeza. Eu tento sempre incluir o meu filho dentro do possível. Então, ele vai comigo no sacolão, ele vai comigo, por exemplo, no mercado. Quando eu tô fazendo comida, às vezes eu chamo ele para me ajudar. Hoje ele gosta menos, mas quando ele era pequenininho, ele gostava muito de brincar comigo, de cozinhar. E aí eu tava cozinhando, ele tava ali do meu lado brincando com o fogãozinho dele também, né? Então, eu acho que você trazer a criança, quando eu vou fazer às vezes um bolo, alguma coisa, eu chamo ele gosta de colocar os ingredientes, de ajudar a mexer. A gente faz pão em casa, ele gosta de ajudar. Então, você envolver a criança no processo também desperta curiosidade. Por exemplo, filho, vem me ajudar a lavar a salada. Aí ele vai ajudar a lavar o alface. Talvez ele nem comesse alface, mas naquele dia, como ele lavou, para ele é como se aquele alface tivesse um sabor diferente, né? Então, desperta a vontade. Então, essa participação ativa da criança eu acho super importante também. E assim, outro assunto também que a gente iniciou um comentário foi que hoje muita gente produz conteúdo nas redes sociais sobre nutrição, alimentação, etc., e que nem sempre são pessoas técnicas, baseadas em ciência, como você mesmo falou. E como que identificar, assim, boas fontes de informação do que, de repente, seja uma modinha, vamos dizer assim? Normalmente eu procuro utilizar como fontes de informações órgãos ou instituições oficiais ou que são reconhecidas, né? Então, por exemplo, eu gosto bastante das informações trazidas pelo IDEC, eu gosto bastante. Inclusive que lançou uma cartilha recentemente, um guia alimentar, né? De alimentação saudável. Isso. Das crianças. Tem também a USP, traz bastante informação. A Unifil, né? Eu sou professora lá, a gente também tenta trazer bastante informação. Então, quando você entra, por exemplo, em alguma instituição de ensino que está trazendo, né, ou alguém que você sabe, não, esse é um nutricionista, eu confio no trabalho, tem vários aqui na cidade, por exemplo, ou de fora. Então, você sabe que aquele profissional ele tem conhecimento, possivelmente aquilo que ele está trazendo tem algo relacionado com ciência. Agora, se a pessoa é simplesmente um influencer, um blogueiro, desconfie daquilo. Não estou falando que tudo que um blogueiro ou um influencer fala é errado, mas pode não ser exatamente a fonte confiável, né? Então, desconfie, procure outras informações, leia mais sobre o assunto antes de sair propagando aquilo, né? E, Luciana, sobre o papel assim, do governo em relação a essa responsabilidade também da alimentação, porque a alimentação de uma criança é uma responsabilidade não só da família, mas também ali do governo. Como que você vê esse papel do governo hoje relacionado a esse tema? Eu acho que o papel do governo é enorme, né? E que é algo muito sério, ao meu ver. E porque quando você promove saúde, você evita o gasto de dinheiro público com doenças no futuro. Então, ao meu ver, a prevenção de doenças através da promoção da saúde, ela é algo que no futuro vai reduzir os gastos com saúde pública, por exemplo, né, pensando nas possíveis doenças que seriam evitadas. Infelizmente, ao meu ver, as políticas públicas ainda não estão do jeito que eu gostaria que fosse, né? Então, tem muita coisa que já melhorou, muita coisa que está bacana atualmente, mas muita coisa a melhorar ainda. Então, a gente ainda vê, por exemplo, algumas escolas recebem alimentação e tem muitos nutricionistas que trabalham com a merenda e que, na verdade, assim, tem alimentos que são servidos e que o nutricionista ele não consegue não servir aquilo. Ah, mas é legal para a criança? Não é, mas é o que eu tenho orçamento para servir.
Vem N fatores por trás disso, né? Exatamente. Então, assim, infelizmente tem muita coisa que ainda pode melhorar, né? Mas eu acho que a gente já caminhou bastante. Exato, já caminhou bastante. Mas estamos sempre na luta para tentar trazer cenários cada vez melhores para as nossas crianças. E, Luciana, para a gente finalizar nosso bate-papo aqui, poderíamos ficar umas 4 horas conversando sobre isso, porque não falta tema, não falta pergunta, na verdade. Queria que você deixasse uma mensagem para os pais, para os responsáveis que gostariam de cuidar melhor da alimentação do seu filho, ou que estão naquele momento que, nossa, percebi que não tá legal, a criança já com 8, 9, 10 anos, que o pai olha e fala, nossa, eu deveria ter, né, cuidado disso aqui um pouquinho melhor, mas vamos começar a partir de agora. Que mensagem você deixa para essas famílias? Que se tiver dúvida, eu deixo a mensagem que procure um profissional nutricionista, porque, né, é o profissional habilitado para conseguir auxiliar, para conseguir orientar. Na cidade nós temos vários profissionais que podem atender, inclusive na Unifil que eu trabalho tem o atendimento gratuito. Não sei se as pessoas sabem, mas tem a clínica de nutrição que atende gratuitamente a população. Muitas pessoas acabam, às vezes, não sabendo e não buscando esse atendimento, não só nutrição, mas outros atendimentos também gratuitos, né? E que pode auxiliar, que pode orientar. Também eu estou aberta, né, a ajudar. Pode me mandar mensagem no Instagram, eu respondo, na medida do possível eu tento ajudar sempre que eu posso, né? E eu acho que assim, tentar fazer o seu melhor. Então eu acho, como eu falei para você no início, eu acho que nenhuma mãe, nenhum pai dá para o filho algo que ele acha que está fazendo mal para o filho. Então, na verdade, muitas vezes comete algum erro achando que aquilo... Tá tudo bem. Tá tudo bem, exato. Que aquilo não vai ter um impacto ruim ou vai ser algo tão, né, problemático. Então, faça o seu melhor. Se tiver dúvida, procure orientação. E no que eu puder ajudar, estou aqui. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Sensacional o nosso bate-papo. Com certeza vai ajudar muitas famílias. Convido vocês, mais uma vez, a seguirem a Luciana nas redes sociais, lu.luide, Luide com 2 Gs e no final, porque tem muito conteúdo de qualidade lá também, principalmente sobre lancheiras, né, Luciana? Para vocês se inspirarem agora na volta às aulas. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, viu? Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Vamos com certeza marcar outros bate-papos aqui. Ok, combinado. Obrigada. E para você que está nos assistindo, muito obrigada e até o próximo Ourinhos Cast.